O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver. O céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Eu gostaria muito de continuar cantando para dizer: no silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir algum lugar, solidão. Porque a música de hoje tem a ver com saúde mental. E a gente precisa muito ter um lugar onde a gente possa resistir às nossas dores, às nossas dificuldades. E às vezes a gente passa por alguns lugares, alguns desertos, que as pessoas não nos veem, que as pessoas não nos enxergam, que as pessoas nem sabem que a gente está passando por lá, mas que a gente está lá. E esse lugar, eu penso que as duas pessoas que estão com a gente aqui hoje à noite vão falar mais sobre esse lugar. Geralmente as pessoas que passam por problemas, eu estou falando problemas e realmente chega a ser um problema, né? Eu sou uma pessoa que falo com propriedade, com saúde mental. A gente tem esse lugar, que a gente precisa ser um lugar assim, de resistência. E ninguém está enxergando ali, mas você está passando por aquela dificuldade. Mas eu quero primeiro saudar todas vocês, todas e todos e todes, porque a gente tem uma parcela muito grande de homens que acompanham esse podcast, que é o Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma bancada feminina, feminista, LGBT, de lésbicas, de bissexuais e de transexuais. Se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, porque a gente sonha em um dia poder sermos donas dessas ruas. Ser dona para andar com segurança, para andar com tranquilidade, para ter propriedade do que existe nesse país e a gente não pode tomar conta delas. Por conta do patriarcado, por conta do machismo, porque falta política pública, porque a gente não tem política pública que a gente possa ter acessibilidade ao que é nosso por direito, porque a gente paga impostos, porque a gente constrói esse país, enfim. Meu nome é Célia Regina, eu sou mulher, sou mãe, sou antirracista, sou anti-LGBT-fóbica e estou junto com muitas mulheres, não só no Brasil, não só em Juazeiro, não só em Petrolina, onde fica o nosso estúdio, mas no Brasil inteiro, fazendo uma luta para que todas nós tenhamos mais liberdade de sermos o que somos. E essa bancada só existe porque nós temos o apoio da Rede Você TV. A Rede Você TV abriu as portas e nos acolheu aqui e veio junto conosco fazer toda essa produção. Temos a Rede Você e temos também a DPJ. Não é fácil fazer um podcast, existe todo um custo, e para que a gente possa fazer esse podcast aqui, nós temos alguns parceiros, vocês vão ver que aparecem alguns parceiros durante o programa, e nós temos também a comercialização das nossas canecas. Vocês podem adquirir essas canecas, estão à venda no nosso Instagram, no nosso Instagram e no nosso YouTube. Fala nisso, se inscreva no nosso YouTube, tá lá. Se essa rua fosse minha e tua, você se inscreve, ativa o sininho para você lembrar de assistir aos nossos episódios. Nos nossos episódios vocês verão que tem sempre mulheres convidadas. Nós temos o nosso Instagram também, que é Se Essa Rua Fosse Minha BR. O meu perfil é celiaregina.arouca. Então, esse é o Se Essa Rua Fosse Minha. E aqui essa noite nós temos essas duas grandes mulheres que eu falei com vocês, que é a Isabel Angelim, que ela é parceira, ela já constrói, na verdade não é parceira não. Ela é dona dessa bancada aqui. Ela já elabora pautas, ela constrói pautas junto com a gente, ela está aqui com a gente essa noite. Ela é doutoranda, mas eu chamo de doutora porque ela sabe muito mais coisa do que eu. Eu já disse assim, doutora Isabel. Ontem eu fiquei com vontade de chamar a Isabel, fazer uma consulta com ela. Porque falando sobre essa pauta de hoje, eu também faço acompanhamento com psiquiatra. Eu quero sugerir a galera, a gente vai falar hoje sobre a saúde mental estudantil. E eu quero dizer que as mães, assim, a gente precisa, vou pedir permissão para vocês para falar assim, que a gente precisa parar de romantizar
o papel, eu estou com a Vanessa, que está na tela com a gente. A Vanessa fala diretamente de Salvador, ela trabalha com isso, com a saúde mental estudantil. E eu quero pedir permissão para vocês para dizer assim, que a gente precisa parar de romantizar o papel da mãe. Falam muito assim que a mãe é uma super mulher, que a gente estão sempre recorrendo a gente para todas as coisas, que a gente cuida, que a gente é forte, que a gente está pronta para todas as coisas sempre, mas não é verdade. A gente tem as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos traumas. Eu, por exemplo, tenho uma quantidade enorme de fragilidades. Eu sempre digo isso aos meus filhos. Às vezes eu digo para os meus filhos assim: vem dormir comigo, que eu tô com medo hoje, deita aqui do meu lado, que eu tô precisando de companhia. Eu sou esse tipo de mãe, assim. Meu marido diz assim, ela é muito dengosa. Não, é porque eu sou do tipo que sei dizer que preciso de cuidado. Aqui em Petrolina, onde fica a rede de você, tem um psiquiatra muito querido, que eu recomendo para a galera jovem, porque ele é muito... eu quero dizer, ele é atualizado da medicina psiquiátrica, é o Dr. Gerson Saboia. Eu quero mandar um abraço para ele. E eu recomendo para quem está à procura desse tipo de médico, onde me deu vontade de falar assim: ô Isabel, venha fazer aqui uma consulta comigo, já que você vai falar sobre saúde mental. eu estou precisando que as mães também precisam ser cuidadas desse ponto de vista. Então, eu quero que você se apresente primeiro, falando um pouco quem é Isabel Angelim e do seu trabalho, e você mesma vai apresentar a Vanessa, chamar a Vanessa para o programa, porque hoje o comando é seu e a gente vai bater um papo sobre a saúde mental da galera que está nas universidades. Falando sobre isso, eu sou mãe de de 4 jovens. Um tem 27, o outro tem 24 e eu tenho gêmeos de 20 anos. Então essa pauta assim super que me interessa. E eu quero muito ouvir mesmo vocês falando sobre como está essa rapaziada aí nas universidades. Então, olá a todas, todos e todes. Mais uma vez agradecer ao Se Essa Rua Fosse Minha a oportunidade de estar aqui. Eu sou Isabel, sou uma mulher de 54 anos, sou sertaneja aqui do sertão de Pernambuco, sou assistente social, servidora pública da Universidade Federal do Vale do São Francisco e atualmente estudando no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, né? Estudando então saúde mental estudantil. E tenho a honra de convidar a nossa querida Vanessa, que está lá em Salvador, que é colega também lá do Instituto, minha colega no Instituto, e que também estuda sobre saúde mental, mais ligada a quilombola, movimento de sem terra. Ela vai explicar melhor. Mas, enfim, tanto eu como Vanessa abordamos a saúde mental a partir da sua determinação social, não é? E esse é o enfoque que a gente pretende dar ao nosso bate-papo de hoje. E aí, com a palavra, Vanessa. Bom dia, eu sou Vanessa, tenho 34 anos e nasci na zona rural, numa cidadezinha do oeste baiano, chamada Cotegipe. Eu sou a terceira filha, né, de um casal de lavradores, de uma família de lavradores, e sou a primeira geração, já que o tema hoje é sofrimento estudantil, né, eu sou a primeira geração da minha família que teve acesso à escolaridade. E foi logo um salto, né, pois a minha mãe, a minha avó, todas as outras mulheres que vieram antes de mim eram analfabetas. E aí eu terminei a graduação em psicologia, fui da primeira turma da Universidade Federal, primeira não, as primeiras turmas da Universidade Federal da Bahia, que teve cotas. Então, entrei na graduação em psicologia em 2012, porque primeiro fui trabalhar, enfim, e depois eu fiz a residência multiprofissional em saúde mental pela Universidade de Pernambuco, em Recife, e aí voltei para a Bahia para cursar um mestrado no Instituto de Saúde Coletiva, onde eu pesquiso a relação do direito à terra e o seu impacto na saúde mental, né? Como essas populações que não têm o acesso à terra, como que isso impacta a saúde mental delas. Então, eu vou pedir para a Isabel para a gente fazer uma mudança na dinâmica do programa, porque você falou sobre as mulheres quilombolas. E aí é algo que nos interessa bastante saber sobre como estaria. Você é a primeira geração, né? Você falou que é a primeira geração da sua família que tem acesso à universidade. E aí que você
E você falou sobre a importância de falar sobre a saúde das mulheres quilombolas. Então, eu tô vendo já duas coisas aqui, porque eu já tinha até conversado com a Manu para a gente falar sobre as mulheres quilombolas, mas aí você me traz dois temas e agora eu vou pedir para você me ajudar com isso, porque aí nós temos a saúde estudantil e aí você falou agora sobre as mulheres quilombolas. Então, você me ajuda a conduzir isso. Como é que a gente vai... O que é que vocês trouxeram para a gente falar sobre esses dois universos? Porque eu tava aqui já pronta para a gente começar a falar, e a gente pode falar sobre a saúde, e também tem a questão do seu tempo, sobre a saúde do universo estudantil, e a gente pode trazer um pouco, aproveitar que você está aí, e a gente falar sobre as mulheres quilombolas, que é um tema invisibilizado. Pelo menos eu não tenho visto, eu tenho visto pouco ou quase nada falar sobre isso. Mas como eu pedi que você me ajudasse nessa condução, então... Isso, eu acho que a gente pode começar, Vanessa, com você abordando um pouco a sua temática, né, de como o direito à terra impacta, né, na saúde mental da população quilombola, e se você puder fazer um recorte com relação à mulher, melhor ainda, né? Acho que pode ser assim. Certo. Você trouxe a questão das mulheres quilombolas, né? Geralmente, eu tenho visto que nas comunidades onde eu já frequentei, onde eu já estive, que elas é que são a principal força do quilombo, assim. Geralmente são as principais lideranças, geralmente é as que começam primeiro, né? Os movimentos de luta. Então, as mulheres quilombolas, pela própria história, né, de constituição dos quilombos, né, que tem muito essa força matriarcal, elas ocupam um lugar de destaque e também são as que sofrem mais violência. Tem um relatório da CONAC, acho que de 2018, de 2017, por aí, que traz, que mapeia a violência contra quilombolas no Brasil, e a Bahia, né, o estado que tem uma população negra grande, se destaca por ter mais morte, né, por ter mais violência nessas comunidades, nesse público, e as mulheres quilombolas, elas sofrem mais, porque as mortes, né, as violências praticadas contra a população quilombola, o homem geralmente é arma de fogo, é uma coisa mais assim, já com as mulheres é um tipo de violência que é mais demorada, que é mais cruel, sabe? Então, as mulheres quilombolas, elas passam, né, por essas diversas violações aí de seus direitos, por ser quilombola, por ser mulher, geralmente por viver nesse ambiente rural, mas dá para pesquisar mais coisas na CONAC, né, que tem um canal no YouTube também, que é a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas do Brasil, e o meu recorte, né, da pesquisa é mais sobre o direito à terra. Por quê? Porque o direito à terra no Brasil é uma coisa rara. A gente é um país de extensa concentração fundiária. E os povos negros, indígenas, só vieram ter reconhecido esse direito na Constituição de 88. E de lá para cá, só em 2003 que veio ter os trâmites legais para poder demarcar e ter esse direito, né, à titulação do seu território. Só que, mesmo assim, a maioria não tem a titulação definitiva desses territórios. E aí as pessoas vivem nessa insegurança de perder o lugar que reproduzem a sua existência. O caso de Rio dos Macacos, que é onde eu estou em campo, é um caso que mostra bem como é que é esse conflito fundiário no Brasil. O quilombo, na década de 70, teve a invasão, né, pelo próprio Estado, da Marinha do Brasil, que ocupou ali, aí derrubou casa, derrubou terreiro, e aí construiu a vila militar para os militares da Marinha. E aí, com o tempo, teve uma ordem de despejo, né, dessa população, dizendo que os invasores eram os quilombolas, e aí, a partir daí, foi que eles se organizaram para fazer frente, né, uma luta política para fazer frente
a Marinha, que é o próprio Estado, né? Então, a gente tem todo um cenário de racismo estrutural instalado. E aí a ideia, né, que a gente discuta sobre saúde mental. Como é que esse cenário todo, né, que é um cenário construído socialmente, impacta no indivíduo, né? Porque o sofrimento é da condição humana. A gente sofre porque é humano, porque é mãe, porque é mulher, enfim. Mas existe um sofrimento que é pela exclusão social, que é quando você não tem direito à terra, você não tem direito à água, você não tem direito à cidadania, você não tem direito a várias coisas. Então, esse sofrimento social, né, é um sofrimento diferenciado. É interessante, não é interessante, é triste, é revoltante. E eu fico, às vezes, nesse lugar aqui que eu tô de fala, às vezes eu sinto vontade, vocês podem estranhar, às vezes eu tenho vontade de levantar, porque eu trabalhei em espaços públicos por 20 anos. Quando eu trabalhei em espaços públicos, eu fiz o que pude, o impossível, assim, de criar a Emanuele Lustosa, que está aqui com a gente na produção, ela trabalhou com a gente, e ela testemunha, a gente criou, Vanessa, o que a gente podia, para que a política pública chegasse onde não chegava. Aí hoje, quando a gente recebe aqui, você está falando da mulher quilombola, a Bahia é o estado que mais violenta a mulher quilombola. Quando a gente vai falar sobre a política LGBT, o país é o estado que mais mata a mulher trans. Aí quando a gente vai falar sobre a mulher negra, é que mais mata a população negra. A Bahia, ela está simplesmente no ranking do estado que mais comete violência a todas as populações, a todas as minorias. Tem hora que eu já não sei mais, Isabel, de onde fazer o debate. Como é que a gente faz para diminuir as violências na Bahia? Porque eu não recebi ainda aqui uma representação que chegasse e dissesse, aqui a gente conseguiu reduzir. Porque a Vanessa agora, assim, nas mulheres quilombolas, e eu sei que é verdade, porque até em algum momento a gente fez algumas pesquisas sobre os quilombolas na Bahia e tal, e aí a gente viu do tanto que eles estavam sendo expropriados, saindo das terras e tal. Aí a gente vê as mulheres que estão nos assentamentos, aí a gente vê a mulher LGBT, aí a gente vê a mulher negra, onde tiver, e nessa mulher não, é mulher e homem também. Onde tiver minoria, ali está acontecendo a violência. É uma coisa que me revolta, eu fico procurando espaço, assim, onde é que eu posso ocupar um espaço para fazer a defesa dessa população? De onde é que eu posso falar? De onde é que eu posso reverberar a minha voz para que, dessa vez, é o governador Rui Costa, ele dê ouvidos, porque é uma coisa assim, absurda demais, de como a gente coloca a gente numa posição assim, de se tornar invisível e praticar as violências. Você falou, né? Aí foi a Marinha, que já foi lá e ocupou, né? E eles chegam e ocupam e pronto. E aí, que tipo de repercussão traz para uma mulher? Porque ela está ali com a família dela, com os filhos dela, e daqui a pouco a casa foi destruída, foi desmoronada e ela não tem mais nada. É simples assim, ela não tem onde morar, não tem. Isso. E tem relatos, né, que a gente escuta quando vai para o cenário mesmo, para campo, conversa com as pessoas, a gente escuta situações semelhantes a essa. Teve uma chuva muito forte, a casa lá, é zona rural, né, aquela casa simples, aí tem uma chuva forte, cai metade da casa. Quando os moradores vão reconstruir, a Marinha chega para destruir, acontece essa situação, assim, então, é o tipo de violência mais vil, que é contra aquela pessoa mais frágil, né? Isabel, é contigo. Pensando aqui, porque esses dados da Bahia, não é? Talvez a gente pudesse relacionar esses índices tão tristes da Bahia com o fato da Bahia ser um país de população majoritariamente negra, e nós temos no Brasil racismo estrutural. Então, eu estou aqui, né, especulando, imaginando que esses dados da Bahia refletem certamente esse racismo estrutural, mas também o racismo ambiental. A Bahia tem a parte ambiental da Bahia é imensa, é importantíssima e bastante cortejada, para não dizer
dominada por empresas grandes. Por exemplo, a mineração. A mineração tem na Bahia um lastro imenso. A mineração, né? As eólicas que estão vindo para a Bahia agora. Pois é, então eu acho que a Bahia termina ilustrando muito bem o nosso racismo estrutural, o nosso racismo ambiental, a questão do patriarcado, né? Porque afinal de contas, se tem mais mulheres negras, então esse machismo, esse patriarcado se fortalece mais ainda, né? Precisa desse outro excluído para se afirmar mais ainda enquanto superior. Então, eu acho que talvez tenha essa relação, né? E, logicamente, que a gente não vai poder isentar a ação governamental, a ação do Estado, que é uma omissão. No mínimo omissa, né? Quando se trata de proteger os direitos dessas populações que a gente então sabe que são originárias, como Vanessa diz, veja que absurdo, né? Então a pessoa mora ali desde sempre, seus antepassados já estavam ali, e aí por ocasião de um desastre ambiental, vamos dizer assim, ambiental não, das chuvas, né? Aí a casa cai e imediatamente o Estado, que a Marinha é o Estado chega e ocupa aquilo ali, né? Quer dizer que é uma invasão cometida pelo próprio Estado, como se não fosse um país sem leis, né? Por quê? Porque é contra a população pobre, né? Que nesse jogo de força tem um poder considerado menor. Então, eu acho que é isso, Célia. Eu acho que, infelizmente, talvez a Bahia reúna, né, todos esses elementos que no Brasil se caracterizam por essa exclusão, né? Que vão intensificar a exclusão, que é a concentração de terra, né, o poder do homem branco, né, o Estado omisso, né, as riquezas naturais para serem exploradas por terceiros e não pela própria população. Então é lamentável, né? E aí eu acho que também só não podemos esquecer que no meio de tudo isso, desde Marighella, desde Dandara, né, tem muita gente lutando, a luta também continua, ela acontece ao mesmo tempo. Certamente a população lá de Rio dos Macacos também tem uma luta intensa, né? É uma luta desigual quando a gente vai comparar com a força que tem o próprio Estado e enfim, as empresas, as multinacionais, o machismo, o patriarcado, mas essa luta também ela acontece. Eu estou dizendo isso para que a gente não perca de vista isso e para lhe dar uma gota de esperança, né? E lembrar que a gente vota em pessoas, né, Vanessa, para que nos represente, para nos fortalecer nos espaços de poder. Nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, no Senado e no governo. A gente faz a luta aqui fora, mas a gente quer que lá dentro essas pessoas nos representem. A Bahia é muito grande, a Bahia tem esses traços, é marcada, sim, por tudo isso que a professora falou aqui, né? Ela falou pra gente, para não chamar ela de doutora, mas é uma doutora, pelo tanto de conhecimento que ela tem. Mas a gente precisa lembrar, e esse ano é ano de eleição, a gente tem que votar no mínimo em pessoas que tenham a consciência, o comprometimento com essas pautas. Não dá para na hora que chegar lá o trator para derrubar uma casa dessa, o cara esteja escondido e diga, ah, não deu. Pera, né? A gente pode falar sobre saúde estudantil um pouquinho? Sim. Né, a saúde estudantil, nesse recorte que eu gostaria de fazer, que é da determinação social da saúde estudantil, então a gente vai falar de quem? A gente vai falar dos estudantes quilombolas, né, portanto, estudantes que entraram nas universidades federais brasileiras pela lei de cotas, indígenas, quilombolas, né, estudantes pretos, pardos e indígenas que entram pela lei de cotas porque tem esse perfil racial, porque tem o perfil também socioeconômico, né, famílias com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e que são oriundos de escola pública. Então, um esforço enorme que foi feito, né, em 2012, na gestão do PT, para que a universidade deixasse de ser uma universidade somente da classe média alta até, né, muitas vezes. E esse esforço, inclusive, está sob ameaça, não é? Porque a lei completou os 10 anos, agora em 2022, a ideia era que ela tivesse esse primeiro ciclo de vida de 10 anos, e tem projetos de lei já no Congresso, né, para acabar de uma vez, inclusive do MBL, né, que é um partido que é ligado a pessoas jovens e que, no entanto, tem essa proposta de que a lei seja extinta ou modificada e seja apenas dado recorte de renda, não é? Ou seja, desconhecendo ou se fazendo desconhecer o fato de que tem uma questão racial que precisa ser reconhecida, né? Vanessa é a primeira pessoa da família dela
né, a terceira geração, não é isso, Vanessa, que entra na Universidade Federal e o restante... Não só na Universidade Federal, mas que teve acesso à escola. Minha mãe e minhas avós nunca frequentaram. E aí onde estava esse pessoal da família de Vanessa que não frequentava? Simplesmente porque não queria ou porque não podia? Porque não podia, é evidente. Olha como Vanessa pôde por conta da lei de cotas e como Vanessa quis, e olha onde é que Vanessa está, né? Contribuindo com o nosso país, com essa pesquisa dela, nesse debate. Então, a saúde mental estudantil, Célia, ela é bastante atravessada por essas questões, né, do racismo. A universidade, ela reflete também o racismo que a sociedade tem. Então, você vai ter na universidade o racismo, você vai ter o machismo, você vai ter a discriminação de classe, né? E isso tudo, como Vanessa bem falou, o sofrimento é condição humana, no entanto, o sofrimento agravado pela discriminação social, ele traz uma trajetória acadêmica para esses estudantes bastante complicada, né? Porque todo estudante tem desafios na sua trajetória acadêmica. No caso desses estudantes que sofrem essa discriminação social, essa trajetória e esse desafio, eles são bastante expandidos e colocado muitas vezes como um problema pessoal. O problema é do estudante e não da sociedade, quando a gente sabe que a discriminação, a percepção é do sujeito que está sofrendo a discriminação, mas a discriminação é feita pela sociedade. Então a universidade, ela, apesar da lei de cotas, ela ainda reproduz toda essa discriminação social, especialmente o racismo, né, e a discriminação de classe. E a gente tem essa situação bastante agravada na pandemia, né? Esses estudantes tiveram mais dificuldade do que os outros estudantes para darem conta, por exemplo, das aulas online, né? Pelas condições econômicas. E agora a gente tem um agravamento maior ainda por conta do desemprego de familiares, desemprego muitas vezes do próprio estudante. Então, como dormir e acordar pronto para estudar, para fazer participar de uma aula com toda a capacidade, se você está preocupado se vai comer, se não vai comer, se o pai está empregado, se não está empregado, se tem condições de pagar o aluguel, se não tem condição de pagar aluguel. E fora isso, a discriminação racial, que a gente tem relatos inúmeros de estudantes indígenas, por exemplo, que sofrem, por exemplo, a violência epistêmica, né? São estudantes que, assim como os quilombolas, têm toda uma bagagem cultural que trazem da sua vivência comunitária e familiar e que muitas vezes na universidade, esses saberes são questionados como não saberes, né? São colocados como saberes que não devem estar junto com os demais saberes que a universidade produz e reproduz. Então, a saúde mental estudantil, fazendo esse recorte dos estudantes cotistas, é uma saúde mental que está bastante desafiada agora, especialmente nesse momento da pandemia, com todos esses cortes que a universidade vem sofrendo, das políticas de assistência estudantil, o desemprego, né? Como você percebe isso e como é tratado? Vanessa, você é professora também na universidade, Vanessa? Não. Ainda não. Não, só mestra, né? Está estudando. Como é que você percebe isso? Você tem um tipo de acompanhamento? Tem como tratar? Não tem. Você observa e eles estão lá? Não, as universidades federais, elas vêm fazendo o esforço de atender esses estudantes, né? Não só os estudantes cotistas, mas os estudantes que estão vivenciando experiências de sofrimento psíquico, né? E esse atendimento geralmente tem sido atendimento individual, né? Existem os serviços de psicologia e esses estudantes são atendidos individualmente. O que a gente pensa é que a gente deve caminhar para uma abordagem mais coletiva da saúde mental estudantil, né? Porque quando você se restringe a promover a saúde mental através desse atendimento psicológico individual ao estudante, você está desconsiderando que precisa haver um cuidado com a saúde mental de toda a universidade, dos docentes, né, dos técnicos, da sociedade como um todo, e, portanto, não adianta ter o atendimento individual para o estudante, buscar, por exemplo, muitas vezes até a abordagem biomédica, né, com medicamentos e tudo, se o estudante vai continuar se defrontando com as situações de discriminação, de dificuldades financeiras. Então, o que a gente defende é que a saúde mental estudantil ela seja abordada de um ponto de vista da saúde coletiva, né, que possa perceber essa determinação social que tem na saúde mental, que a gente cada vez mais se convença de que a saúde mental não diz respeito só a problemas neurológicos, né, problemas biológicos, mas ele diz sobretudo respeito às relações interpessoais, né, aos laços que a gente desenvolve, aos vínculos que a gente desenvolve na família, na sociedade, na universidade, e que a universidade possa ser um lugar,
não é, que não reproduza esses laços de dominação, né, e sim laços de liberdade. É isso. Vanessa, como é que você tem visto isso? Para você foi difícil? Você chegou a enfrentar em algum momento esse tipo de racismo? Repercutiu para você psicologicamente? Você chegou a ver isso? Ou você assim, não vou dar importância a isso e seguiu adiante? É impossível passar, né, nessa vida, nesse contexto, sem ter tido essa experiência. Eu, né, como eu disse, nasci num contexto rural. Fui criada, aprendi a falar com pessoas que eram analfabetas. Então, você entra dentro de um ambiente universitário e existe um conhecimento validado, existe uma forma de se portar e de se falar, que é tida como a esperada, a desejada e a correta. Então, quando você se apresenta enquanto sujeito que é a primeira geração, que teve acesso à escolaridade, que está ali no ambiente que não era seu, eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos e eu não sabia o que era universidade. Não sabia, desconhecia o que era universidade. Era uma coisa muito distante do cenário. Então, quando eu vim entrar na universidade, só quando eu soube que tinha políticas de assistência estudantil, que eu podia me deslocar da minha cidade do interior, que é 800, quase 900 quilômetros de Salvador, para vir morar em Salvador sem família alguma aqui, né? Então, eu sabia que tinha um auxílio estudantil que podia me manter durante os anos que eu estivesse estudando. E aí, durante o processo, né, da graduação, houveram situações de colegas que não queriam fazer o trabalho, não só comigo, mas com outros colegas que vinham das cotas, porque achava que a gente não ia dar conta, né, dessa tarefa. Teve um colega numa situação que falou para a gente fazer o trabalho, mas quem ia apresentar era ele, porque a gente era jeca, não sabia falar. Então, situações assim diversas. E psicologicamente, isso na sala de aula como? falou que o estudante cotista, ele entrava e ficava feliz, entrava com a nota menor e ficava feliz, se sentindo, achando que tinha conhecimento para estar na universidade. Só que ao longo do tempo, quando a gente ia se deparando com o avançar, né, do estudo, com a dificuldade, a gente via que não tinha capacidade e aí desistia, diminuía a nota da universidade. Então, tudo isso eu tive que ouvir durante a graduação, sabe? Então, foram coisas, eu lembro de uma aula com Isabel, que ela está pesquisando sobre esse sofrimento de alunos, estudantes cotistas, que ela meio que se perguntou assim, a gente enfrenta ou a gente sofre e diminui? As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, porque eu estou aqui na pós-graduação, no mestrado, mas eu sinto que desenvolvi, por conta dessas experiências na graduação, uma dificuldade de falar. Mesmo antes eu não tinha. Eu tinha mais segurança comigo mesma para falar. Com o tempo, eu já ficava com medo. Será que vai sair alguma palavra que eu vou pronunciar errado? Sabe? Uma insegurança, uma ansiedade com esse falar, de apresentar meu conhecimento. Sim. É muito compreensivo isso, por conta da cobrança, por conta de tantas pessoas duvidando de você, você acaba que começa a duvidar que você merece aquele lugar, mesmo você merecendo. Você tem um título, mas você duvida até de que você merece aquele lugar. Mesmo você tendo conhecimento, você acha que não vai dar conta. Agora eu queria entender assim, psicologicamente, como é que ficou dentro de você, assim, você começa a perceber que tem tristeza, começa a sentir tristeza por conta disso, começa a sentir ansiedade, procura ajuda de profissionais da área, porque eu sou logo desse tipo assim, eu sinto, eu tenho dúvida com relação a um determinado assunto, se é matemática, eu procuro logo alguém da área, eu sou muito isso, se é de leis eu procuro um advogado, procuro logo um médico. Assim, eu estou ansiosa, eu estou sentindo que eu estou com uma certa tristeza e não aconteceu nada em casa, não tem nenhum problema em casa, está tudo bem em casa com os filhos, não sei o quê, não estou na menopausa, não estou com isso, não estou com aquilo, deixa eu conversar com o psiquiatra. Gente, uma coisa que vocês precisam entender, psiquiatra é um profissional
preparadíssimo para tratar de assuntos ligados às nossas tristezas, às nossas dores, a problemas de alma, da alma, os nossos problemas emocionais. O Brasil é um país que tem uma cultura que entende que psiquiatra é médico para louco. Quem é louco? Loucura é uma questão de preconceito, nem é diagnóstico, tá? Começa por aí. Então a gente tem que parar com essa história. Psiquiatra é um profissional ótimo, maravilhoso. E eu gosto muito de conversar com psiquiatra. Eu tenho psiquiatra e eu tenho psicólogo, por exemplo, tá? Então é por isso que eu estou perguntando a Vanessa. Aí deu em algum momento, assim, durante esse período que você já está fazendo mestrado, parabéns para você por estar no mestrado, parabéns mesmo. Em algum momento você procurou esses profissionais? Não, Célia, nem tive grana, nem tive tempo, porque também é caro. O SUS, com muita dificuldade, o SUS consegue uma vaga, porque o CAPES, só tem vaga no CAPES para quem está com problema de álcool, ou drogas, ou não sei o que, é muito difícil conseguir uma vaga no CAPES. O nosso SUS está precisando melhorar, contratar mais psiquiatras. As nossas escolas, o atual presidente tirou logo os psicólogos. Na assistência social, a gente está com um problema muito grande para ter psicólogos, então pagar está difícil, né? Mas enfim, eu queria saber assim, de você, em algum momento você sentiu aquela tristeza, porque tem hora que dá uma tristeza, menina, viver nesse mundo com tanto preconceito, com gente achando que mulher não sabe, que não deve? No meu caso, pessoal, eu comecei o meu processo de análise no final da graduação, mas também porque é psicologia a gente precisa, né? É um imperativo. Porque tu é psicóloga, né? Cuidar do outro, né? Ele tem que cuidar de si. Então, talvez, não sei, se eu tivesse em outro curso, eu procuraria, mas dentro da psicologia, a gente já tem naturalmente esse caminho de buscar o nosso próprio acompanhamento pessoal. Mas a nossa ciência, a psicologia, né, nossa profissão, ela tem sido extremamente demandada das respostas, né, frente a esse cenário de agravamento da saúde mental que já vivia, né, que já existia antes da pandemia, de uma forma geral, mas que durante e após a crise aguda da pandemia se intensificou, né, a gente ouve falar muito dos números que aumentaram de depressão, de ansiedade, e nesse contexto da graduação universitária também aumenta bastante. Então, a gente precisa entender que a saúde mental ela é fruto de múltiplos fatores. Tem as nossas experiências individuais, como que eu me constituí, que família eu estive, que cenário eu estive, como eu fui nutrida, né? Tem a constituição biológica e tem também os determinantes sociais, né? Então, a gente tinha um cenário recentemente, né, de desmonte de políticas públicas da saúde mental, né, como um todo, desfinanciamento dos serviços de saúde mental. Também tínhamos um sucateamento da universidade pública, né? Então, isso impacta nessas pessoas que chegam e precisam de assistência estudantil, por exemplo. Então, o cenário pandêmico o desmonte, sabe? Um monte de coisa junta. E o próprio ambiente universitário, ele já contava com uma cultura de muita pressão, de exclusão, afinal de contas, que pode ter acesso à universidade no Brasil? Quem é que tem educação de qualidade desde sempre? Então, já é comum e já é esperado, né, que exista dentro desse ambiente um esgotamento mental ao longo do semestre, que exista tristeza porque você não foi bem numa prova, que exista ansiedade porque você vai apresentar um seminário amanhã. Enfim, são sentimentos normais da existência humana. Só que aí vem a pandemia, acrescenta o distanciamento social, vem o confinamento, essa inseparabilidade do espaço privado com o acadêmico, com o profissional. Então, quem tem alguma dificuldade socioeconômica, essa situação vai se agravar para essas pessoas. E aí também vieram lutos dos alunos por perdas. Então, a frustração de expectativas, assim, será que quando é que eu vou terminar?
com a pandemia, será que eu vou sobreviver? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, são muitas incertezas, né, que vieram com esse contexto. Então, a gente, quanto psicólogo, quanto profissional, a gente teve que lidar com essas situações. Como é que a gente pode responder a isso? Né? Primeiro, tem que saber, sozinho a gente não dá conta, a gente tem que exercer o trabalho multiprofissional, a gente precisa de outros colegas, né, para poder dar conta de uma coisa que é complexa. Tivemos que inventar também outro tipo de presença, porque antes a gente tinha o atendimento, né, das pessoas no presencial, e aí com o cenário virtual, como é que a gente garante esse acolhimento, essa escuta, né? Enfim, são vários problemas, mas o que eu queria dizer é que a gente também precisa problematizar essa questão, porque quando a gente sente algum tipo de sofrimento, tristeza, ansiedade, não necessariamente isso precisa ser acolhido, é claro que precisa ser acolhido, mas não necessariamente precisa ser acolhido pela rede, né, de saúde, assim, só é sofrimento validado se passar pelo profissional de psicologia, pelo psiquiatra. Então, a gente tem que pensar outras formas de lidar com esse sofrimento. Como que a gente pode fazer isso? Criar ambientes universitários mais horizontais, né, sem essa hierarquia tão grande do professor que manda, você obedece, enfim, criar serviços de apoio pedagógico ao estudante, apoio social, apoio psicológico também, ampliar e melhorar essas políticas de assistência estudantil. Então, de certa forma, a gente precisa olhar para o micro, né, para aquele sujeito que está sofrendo, para a nossa escuta no consultório, mas a gente também precisa olhar para o macro, né? Quais lutas a gente tem enquanto profissional de psicologia, enquanto profissional de assistência social, enfim, enquanto pessoa no mundo, cidadão, que lutas a gente tem que ter para poder mudar esse cenário macro-social, né? Esse cenário de desmonte das políticas públicas para a saúde mental, das políticas para a educação no Brasil. Então, são várias frentes de atuação aí que a gente tem que pensar. Perfeito. Isabel, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria nessa linha do que Vanessa falou, bem interessante, lembrar também que o adoecimento mental hoje, o sofrimento mental hoje, falando de um modo geral, não só para a população estudantil, mas para toda a população, ele é muito mais falado, mesmo antes da pandemia, né? E é preciso a gente ter um olhar crítico, porque muitas vezes as experiências de sofrimento, que são, como a Vanessa falou, parte da vida, se tornam patológicas porque há um interesse muito grande, por exemplo, da indústria farmacêutica, que é preciso a gente reconhecer isso, né? Isso, perfeito. Numa expansão diagnóstica, né? Então, todo mundo, se eu estou vivendo uma situação de ansiedade, porque eu vou apresentar um seminário de um tema que é complexo e tal, aí alguém já me indica tomar um remédio para eu me acalmar, ou seja, as experiências de sofrimento, elas são renegadas porque você não pode ter mais nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de sofrimento, porque tem um remédio para tudo. Isso. E isso a gente sabe que, na verdade, é uma fuga, né? Porque você vai amenizar, é feito você estar com febre e tomar um antitérmico. A febre, você não tem mais a sensação de febre, mas de qualquer forma tem uma questão que está causando a febre que é preciso ser analisada. Então, não satanizar a intervenção medicamentosa, mas é ter um olhar crítico para compreender que muitas vezes o uso de remédios faz piorar, porque você não vai vivenciar a sua experiência, portanto você vai ficar cada vez com maior dificuldade de lidar com as experiências de sofrimento que vão lhe ocorrer durante a vida, né, e você vai perdendo enquanto sujeito a sua capacidade de se constituir enquanto tal. Suas histórias de vida, inclusive, vão sendo, vamos dizer assim, não é descartado, mas elas vão sendo minimizadas a tal ponto que você, enquanto sujeito, vai se perdendo. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer esse forte impacto da indústria farmacêutica na questão da saúde mental, tendo um olhar crítico, então, para compreender que existem outras práticas de cuidado, outras formas de promoção, como a Vanessa falou aí no âmbito da universidade e fora da universidade, mais áreas de lazer, né, mais áreas verdes, a saúde, a segurança alimentar é importantíssima também, o sono, né, então,
tantas intervenções individuais e coletivas que podem ser feitas no sentido de promover a saúde mental para que não seja tudo resolvido à base do remédio. Não é? E que a experiência de sofrimento possa, em alguma medida, ser vivenciada para que a pessoa se constitua, especialmente o jovem, né, que está se formando ali no processo também da experiência acadêmica, que se ele não vivencia, não é que assim, vamos fazer um culto à dor, não é fazer um culto à dor, mas é reconhecer que não tem vida sem dor. Afinal, já diziam os poetas que a alegria na vida são intervalos, né? No mais são desafios, são né, coisas, problemas. Verdade. Então, não adianta o mercado, o neoliberalismo, vamos dar esse nome, né, mesmo, ele vende essa ideia de que para tudo há um remédio, aí você é uma pessoa eternamente feliz. Só que não, porque a gente sabe que os remédios também têm os efeitos colaterais, os remédios psicotrópicos têm efeitos colaterais importantes, que amenizam num lado e prejudicam em outro. E, sobretudo, tiram do sujeito a possibilidade de ele vivenciar essa experiência de se constituir enquanto tal, como pessoa que tem uma história que é de alegrias, mas também que é de dores, e que isso, né, então, essa coisa de banir a experiência de sofrimento com a medicação é algo que precisa ser bastante criticada, né? E no ambiente universitário também isso é importantíssimo, porque é muito fácil, né? A gente diz que até tem o tráfico dos remédios, né? E, fulano vende um remédio que você vai ficar mais ligado para estudar, fulano vende um remédio que você vai dormir melhor para poder apresentar, então isso é muito grave. E a outra coisa é a gente também não esquecer que a saúde mental, os sofrimentos psíquicos, a doença mental, é algo muito complexo, não é? Vanessa falava ali, é multifatorial. Então, a gente pode ter uma ideia aqui, como imaginar um rizoma, que é um negócio que não tem, não é, da botânica, que não tem uma forma linear, que nasce galho para tudo que é lado, horizontal, vertical. Bem assim é a saúde mental. Então, como é que uma coisa tão complexa pode ser resolvida com medidas simples? Não, para coisas complexas só tem soluções complexas. E aí é preciso ter políticas públicas, né, adequadas de promoção da saúde mental, é preciso ter o próprio compromisso do sujeito com o cuidado de si, né, enquanto sujeito que cuida de si, cuidado de si, a gente sabe que, né, por exemplo, no caso das pessoas que são usuárias de substância, muitas vezes a gente acha que o cuidado de si é aquele sujeito entrar na abstinência e nunca mais, aquilo ali, será que é o cuidado de si mesmo? Porque como vai ficar a crise de abstinência daquela pessoa? Estou fazendo esse recorte porque é muito comum também o uso de substâncias entre jovens, né? E muitas vezes as famílias acham que a grande saída é aquela coisa da abstinência, e muitas vezes a gente sabe que a abstinência às vezes até traz um prejuízo. É preciso trabalhar com a perspectiva da redução de danos, né? Que é aquele cuidado de si, onde você vai vendo até onde você pode, o que você não pode, os seus limites, as suas potencialidades. Então, do ponto de vista individual, esse cuidado de si, né? E do ponto de vista da sociedade também, aceitar que as pessoas vão ter momentos de menor produtividade, né? Porque na universidade é muito cobrada essa alta performance. Então, a ansiedade, Vanessa, eu acho que é maior para a apresentação do seminário nos tempos de hoje, porque certamente há 30, 50 anos atrás, a ansiedade com relação ao seminário talvez fosse vivida de uma forma um pouco mais leve. Aí hoje ela é vivida de uma forma muito intensa, porque você tem que ser o melhor lá no seminário. Essa ideia de que você tem que ser o melhor em tudo, né? Todo mundo é uma celebridade, então eu vou lá no seminário, se eu não for o melhor no seminário, não prestou. Então, isso já me causa antecipadamente uma grande ansiedade, porque eu tenho que ser o melhor, porque é vendida essa ideia de que você tem que ser o melhor em tudo. Seu cabelo tem que ser o mais bonito, o seu rosto tem que ser o mais bonito, sua fala tem que ser o mais bonita. E isso é impossível, isso é desumano até, né? Porque, sim, vai ter dia que eu vou ser melhor, vai ter dia que eu vou ser pior. Isso está tudo bem. As redes sociais aumentam também essa pressão? Acredito que sim, né? Porque as redes sociais têm uma coisa de você editar a sua vida, né? Simplificando aqui, então você edita... que é outra pessoa. Você pode estar sempre se jogando como uma pessoa muito capaz, muito feliz e tal. E, na verdade, todos somos capazes, mas também incapazes. Felizes, mas também infelizes. E está tudo bem, porque é disso que a gente é feito. Inclusive, somos finitos, porque a ideia é que a gente não vai morrer mais nunca, né? Que vai ser eternamente. E não vai mais ficar velho, vai ficar jovem sempre. Então, eu acho que a gente precisa olhar a saúde mental, fazendo uma crítica também a essa lógica, ou a essa cultura neoliberal que apregou essa ideia da alta performance, da competitividade, que você tem que ser melhor, você só é feliz se você for melhor do que o outro, você tem que vencer tudo. E a gente sabe que não é assim,
nunca foi, provavelmente nunca será, porque somos, né, finitos, somos imperfeitos, somos ambíguos, né, gostamos hoje disso, amanhã já não gostamos mais. Então, acho que quem está sofrendo muito com isso, de fato, são os jovens, porque são muito cobrados, né, dessa perfeição, já que estão nesse momento muito especial da vida, né, de muita beleza, de muito vigor. E, no entanto, estão mostrando o suicídio entre os jovens é altíssimo, né? Eu estive na minha cidade, Serrita, uma cidade pequenininha, a semana passada, e em uma semana 2 jovens, um de 15 anos e um de 21 anos, se suicidaram. Né? Então, uma cidade pequena, que você pensa, suicídio numa cidade tão pequena, como assim? Por quê? Então é isso, então a gente precisa realmente compreender a saúde mental como uma coisa muito complexa. Eu vou culpar as redes sociais, uma cidade pequena como essa, que as pessoas suicidam, Vanessa, que é psicóloga, vocês concordam comigo, mas vou logo culpar as redes sociais, porque abordam de uma maneira tão agressiva, com tantas cobranças, tudo que passa nas redes sociais é mentira, tudo é fake, não tem nada daquilo. Olhem pra mim que vocês vão ver, é mentira. Quem me vê nas redes sociais vai enxergar uma pessoa, uma mulher, tudo perfeito, tudo arrumadinho, mas eu sou uma pessoa que 500 milhões de cuidados, com não sei quantos diagnósticos, com não sei quantos médicos, com a minha família cuidando de mim pra caramba, tendo muito cuidado comigo, porque eu sou uma pessoa que necessita de muito cuidado. Mas quem me vê nas redes sociais acha que eu sou a rainha da perfeição e tem 1 milhão de mulheres, não 1 milhão, não tanto assim, mas várias mulheres dizendo eu queria ser igual a Célia Regina. Não queira não, porque é um monte de doença. Inclusive amo psicólogos, viu, Vanessa, porque faço tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com pelo menos 18 médicos cuidam de mim, porque eu tenho um combo de doenças autoimunes. Então tudo que vocês veem nas redes sociais, nada daquilo é verdade. Eu saio daqui do estúdio correndo, com febre, com dor, com não sei o que, com não sei o que. Então as pessoas ficam querendo ter a vida do outro que está lá na rede social e não sabe nem o que está por trás daquilo ali. E tem gente que eu conheço que fica fazendo aqueles vídeos rápidos ali, mas que está morto, tá? Gente, numa cidade pequena como essa, aí a juventude fica aceitando isso. E eu quero dar um recado, porque a professora Isabel está falando sobre o uso de medicação, de medicamento psicotrópico. Gente, não façam uso disso se não for receitado pelo médico. É muito perigoso, porque a abstinência é pior ainda. Aí você pensa que é fácil fazer um uso de um remédio desse para fazer... vou ficar ligado para fazer uma prova. Vou ficar melhor para apresentar um seminário. Não vai não, criatura. Se o médico não receitar, não faz uso disso. Vou tomar só para dormir legal. Não faz isso. É o seu momento de estudar. O seu momento de estudar é esse. Estuda agora, aproveita. Porque mais tarde, quando você tiver mais idade, já vai ser o tempo para você viver outra coisa. Vai chegar o tempo de você ser avó, de você cuidar só dos seus filhos, vai ser o tempo de você viver o seu doutorado. Tem um tempo para cada coisa debaixo do céu. E a Raquel de Queiroz falou assim, que viver dói, só não dói morrer. Entenderam? Então a vida é o que a Isabel falou, a gente tem alguns momentos de alegria, fora isso é só dor mesmo. Agora, se encher de medicação, com pessoa jovem, para que isso? E as tristezas nem sempre estão ligadas a isso tudo que a sociedade fala. Às vezes, principalmente mulher, a questão hormonal, porque a gente eu digo isso, e talvez as ginecologistas ou as médicas, eu esqueci agora o nome da especialidade, elas vão discordar de mim, mas às vezes eu digo assim que mulher é um saco de hormônio, porque a gente reage muito de acordo com os nossos hormônios. Então, dependendo da nossa condição hormonal, mexe muito com a nossa condição emocional. Então, às vezes é hormônio, às vezes não sei, uma condição de saúde que você tem que vai mexer com o seu estado emocional, que não tem nada a ver com o seu namorado, nem com o seu marido, nem com nada a ver com nada. Só espera um pouquinho que a tristeza vai e passa. Tem nada a ver com nada, nem sempre vai precisar de medicação, nem sempre vai precisar da grana, nem sempre for o seminário, nem sempre é o 8, é o 5, o 1, o 2, o 3 da prova, nem sempre for o seminário. Então não se cobra tanto, viva melhor a sua juventude, viva melhor os dias que você está vivendo agora, porque não tem nada melhor do que ser jovem, nada melhor do que você viver o agora e aproveitar que você está na universidade. Se for universidade federal, então, melhor ainda, porque é um luxo viver na universidade federal. Se conseguiu entrar pelas cotas, que coisa boa, porque cota foi uma luta enorme para a gente conseguir que existissem cotas, porque está muito difícil e vejam como esse governo está aí tentando derrubar as cotas, né? A gente está caminhando para o final do programa, agradecendo muito a presença da Isabel e por ter colaborado, está aqui com a gente, ela faz parte dessa bancada e ter trazido, eu queria mudar de lugar com ela hoje, para ela conduzir aqui o tema já para a gente. E a Vanessa, pelo tempo que ela nos deu, e parabenizando demais a Vanessa, porque ela muda a história
da ancestralidade dela. A Vanessa, quando ela entra agora na história, que é a terceira geração da família dela, que não só entra na universidade, mas entra na escola, e ela é psicóloga na família dela, então ela muda a história. Eu fico arrepiada falando isso, porque eu acredito nisso. Então a centralidade dela toda da família, ela muda. Então, isso é muito bacana, Vanessa, isso é fantástico. E eu agradeço muito por ela ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Abraçando Salvador, a galera de Pernambués, amo muito, estou morrendo de saudade de Salvador. E mandando um abraço para o Imaginário Sertanejo, que contribui, que colabora com a gente também, com a nossa decoração. Mas eu quero perguntar assim para a Vanessa. Vanessa, se essa rua fosse sua, você imagina essa rua o que você quiser. Se for o país, se for Pernambués, se for Salvador, se for Juazeiro, enfim. Se essa rua fosse sua, Vanessa, o que é que você faria? Bom, se essa rua fosse minha, tem que refletir bastante para responder isso, porque uma das coisas que a gente não é autorizado é ter coisas, né? Desejar coisas. Então, pega até de surpresa, assim. Ah, você pode desejar, você pode mandar, sabe? Mas se essa rua fosse minha, se eu tivesse esse poder, todas as pessoas do Brasil teriam a oportunidade, sem precisar passar por esse afunilamento, né, de um Enem, de um vestibular, sem precisar passar por esse funil que vai dizer assim, vai colocar onde é que você vai estar na pirâmide social do Brasil, a entrada na universidade. Então, todo mundo teria acesso, né, a escolher sua profissão, entrar no curso que quiser, sabe? Então, eu desejaria isso, que o acesso à universidade no Brasil não fosse tão restrito e que não fosse um sistema que colocasse as pessoas na pirâmide social. Muito bem, eu detesto também essa história da pirâmide social. Gostei dela. No outro programa que vocês assistiram, a Isabel disse que queria ser presidenta do Brasil e revogar todas as leis do atual presidente Bolsonaro. E a galera vibrou com isso, eu também. Então, passou, né? Isabel é presidenta do Brasil, agora a rua é dela. E o que é que ela está fazendo como presidenta do Brasil? Ela revogou as medidas de Bolsonaro e agora ela é presidenta do Brasil já. O que é que ela está fazendo com a rua? Mudei a pergunta para ela agora, porque ela agora já é presidenta, porque aqui é assim, as coisas acontecem. Então, se essa rua fosse minha, dessa vez eu né, eu presidenta do Brasil? Presidenta ou não, eu estimularia as pessoas a substituírem a competitividade pela solidariedade. Né? E aí, na solidariedade, o amor seria o imperativo, né? Porque eu ia olhar para as pessoas e as pessoas olharem para mim, todos nós olhando uns para os outros com o olhar do amor, que é o olhar que compreende, né? O amor enquanto ação, como diz Bell Hooks, né? Então o amor enquanto ação, então um amor que compreende que a pessoa está precisando de ajuda, ou que eu estou precisando e a pessoa vai me ajudar. Então, substituiria esses laços de competitividade ou esses nós de competitividade que a gente tem tão presentes hoje na sociedade, que eu acho que trazem, então, esses abismos, né, entre nós e, sobretudo, traz o adoecimento mental. Substituiria por laços de solidariedade, cambiados aí pelo amor, e a gente podendo se ajudar uns aos outros a seguir a vida, que é, como você falou, cheia de sofrimento, mas que a partir da solidariedade pode ser uma vida de muita alegria, né? Alegria para a gente e alegria para os outros. Então era isso, faria isso. Muito bem, minha presidenta. Isabel, nossa presidenta. Gente, agradecendo a todas e todos e todes que nos acompanharam até aqui, agradecendo a Rede Você TV mais uma vez e a DPJ, agradecendo a toda a equipe que vem com a gente, que tem a paciência e o carinho e o cuidado, agradecendo o apoio da Disseminar, agradecendo a Vanessa e a Isabel. Um grande abraço a Pernambués, beijo no coração de vocês, boa noite e até o próximo episódio. Fiquem com Deus, meninos e meninas que estão na universidade. Tenham mais paciência com vocês, vai dar tudo certo. Um beijo no coração.